Se você tem Sol em Leão, pega essa leitura, adeque nas suas motivações, nos seus desejos, no seu ímpeto de alma. Se você tem um ascendente em Leão, pega essa leitura e adeque na sua forma de agir. Você em ação. Se você tem a Lua em Leão, pega essa leitura e adeque aos seus sentimentos. Essa tríade de Sol, Lua e Ascendente é a tríade da manifestação, porque você tem o desejo, você coloca o seu sentimento e você age para ter a realização, a manifestação, tá bom? Aproveita, se inscreve, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para que você veja quando sair a leitura dos outros signos dos seus aspectos do seu mapa, para que aí você tenha aí, você assista a leitura desses 3 signos, né, forte no seu mapa, para que você complete a tríade da manifestação e tenha aí orientação de como agir nesse ano de 2025 até 2026 para ter bons resultados aí, todo o crescimento e expansão, benevolência que Júpiter traz. E Júpiter em Câncer, ele traz o que para os leoninos? Uma cura emocional, signo de Câncer está muito relacionado às emoções, mas as emoções ligadas para o aspecto familiar, casa, pai, mãe, a criança interior, né? Então aproveite essas energias para curar tudo isso. Quando a gente cura a nossa criança interior, quando a gente cura a relação com pai e mãe, a gente abre as portas aí da prosperidade, das realizações na nossa vida, tá bom? Eu espero que você goste e aproveite muito bem essa leitura e pegue aquilo que ressoar com você. Então vou tirar uma orientação do meu amigo tarô para como você aproveitar as energias de Júpiter no signo de Câncer para os leoninos e as leoninas. Saiu aqui para vocês o 9 de pentáculos como orientação principal. Como luz saiu o 5 de pentáculos, saiu como luz, isso é muito bom, porque o 5 de pentáculos é uma daquelas cartas que quando a gente olha assim, você fala, ai meu Deus do céu, o que que vem, né? Mas saiu como luz, então isso é muito positivo. E saiu outra carta temida. Gente, como assim, né? Tá saindo um monte de carta temida aqui, né? Que é a carta do diabo. E o diabo saiu como sombra. Então vamos ter uma atenção aqui maior para essa carta, tá, Leão? Porque saiu como sombra e é um arcano maior. Então vamos ter atenção, porque Júpiter é o crescimento. Vamos botar nossa energia para crescer coisa boa. Esse 9 de pentáculos, ele fala para mim que tem uma possibilidade muito grande de você ter independência agora com essas energias de Júpiter, de crescimento, de expansão. Pode ter muita sorte também nos negócios, porque a gente está falando aqui do naipe de ouros. Então, tá muito positivo um cenário para que você tenha independência e também de colheita, porque o 9, ele assim, do naipe de ouros, ele é o que está quase chegando na completude do 10, né? Então, é um momento antes. Então, você trabalhou, semeou a semente para crescer, teve crescimento. No 8, você continua trabalhando duro para chegar no 9 e ter a independência. E no 10 é a colheita, a completude, onde você tem para você e compartilha com os seus. Então aqui, esse 9, Leão, fala para mim que está no momento de você ter a colheita para você ver o resultado do seu trabalho em benefício próprio, tá? Em benefício próprio. Mas a gente está falando aqui do signo de Leão, e o signo de Leão é um signo que ele gosta disso, né? Ele gosta de ter benefícios próprios, ele gosta que as coisas deem certo para ele, ele gosta de ser o centro das atenções. Tem uma questão de egoísmo e de individualidade que é forte no signo de Leão quando está em desequilíbrio. E nós somos seres humanos, né, gente? Não tem jeito. A tendência do ser humano é ficar mais pro lado negativo do que o positivo, né? Porque a própria vida em sociedade, às vezes, nos carrega mais para o aspecto negativo, né? Tem que ter muito equilíbrio para poder se manter positivo. Então, esse 9 de pentáculos, com o signo de Leão, que já é um signo que gosta de ter as coisas para si mesmo, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente viu que na sombra saiu aquele diabo. Mas antes de falar do diabo, vamos falar aqui desse 5 de pentáculos. E o que esse 5 de pentáculos com esse 9 quer dizer para mim? Estamos falando aqui de 2 cartas do naipe de ouros. Então eu sinto aqui, Leão, que tem aí uma possibilidade muito grande na parte financeira, material, mas também pode ser no aspecto físico, de saúde do corpo físico também, porque o naipe de ouros, ele tanto está relacionado às questões
profissionais financeiras, mas também com a saúde, porque é tudo aquilo que é físico, que é material, está relacionado. Então, aqui, esse 9 pode dizer que você pode ter uma melhora nos seus aspectos financeiros, no seu aspecto de saúde, né? Pode melhorar muito com Júpiter em Câncer, principalmente se você conseguir fazer a cura emocional relacionada a pai, mãe e com a criança interior, porque aí sim você consegue essa libertação e essa cura também, tanto no aspecto financeiro, porque relacionamentos com pai e mãe afetam o aspecto financeiro, como também e a criança interior, como também na saúde física, tá? E aí, veio esse 5 de pentáculos como luz, o que isso quer dizer para mim? Que pode ser, Leão, que você tenha passado muito tempo se achando isolado, se achando desmerecido, se achando excluído, sabe? Como se tivesse ali, você tivesse num ambiente onde todos estão vivendo algo positivo, que para você é positivo, que você gostaria de ter, que você gostaria de vivenciar, mas que você não conseguia, você estava excluído daquilo, né? Você vinha se sentindo muito excluído, excluída daquilo, você não conseguia ter a mesma realização de outras pessoas. E isso acaba, tá? Esse sentimento, se você tiver a autoconfiança que esse 9 de ouros ele traz, isso tem uma tendência a acabar. Tá? A melhorar para você, porque esse 5 de ouros ele veio aqui no aspecto positivo para você nessa leitura, tá? Outra coisa importante que esse 5 de ouros fala para mim nesse aspecto de luz é porque assim, você poderia ter essa sensação de que você estava excluído, que você queria estar num lugar onde você não conseguiu chegar, onde você não conseguiu fazer parte de uma sociedade, de um meio, de um coletivo, e você se sentia excluído, pode ser que tinham pessoas que te excluía de algumas situações, mas agora, com Júpiter em Câncer, que fala muito de cura, de crescimento, fala que você entende que talvez aquilo que você queria não fosse o melhor para você, sabe? Júpiter em Câncer vai trazer essa clareza para você, vai trazer essa luz para você. Que às vezes a gente quer estar num lugar que aquele lugar não é nosso, sabe? E muitas vezes, quando a vida ela fica muito difícil, sabe? Fica muito difícil, parece que você tá dando murro em ponta de faca, é porque aquilo não é pra gente, sabe? Às vezes a gente quer uma coisa e luta e se esforça e não consegue, luta, se esforça e não consegue, luta, se esforça e não consegue, e fica doente e não consegue. É porque aquilo não é para nós. É uma própria defesa do universo, do seu anjo, dos seus mentores, tentando te alertar que não é para você. Então para de botar sua energia no que não é para você. Então esse 5 de ouros fala muito para mim que agora vai chegar o momento que você vai conseguir ter clareza, que tem coisas que talvez você queria, que você ia achar que você ia ser o rei da cocada preta, né? Que às vezes acontece muito com o signo de Leão, e que não era pra você, que o que é pra você é outra coisa e vai chegar pra você, entendeu? Só que você precisa dar passagem para que essas coisas cheguem. Continue trabalhando, continue cultivando, continue semeando as sementes daquilo que você quer para sua vida, que a prosperidade vem, a colheita vem, a independência vem. Mas aí você, o leonino em equilíbrio, ele tem muita autoconfiança, mas é uma autoconfiança sem arrogância, sabe? É um amor próprio sem arrogância. O regente de Câncer é o Sol, né? Que fala aquilo da motivação da alma, da identidade. Então é isso que esse 9 de ouros fala para você. Cultive tudo isso que é muito legal, é muito maravilhoso, mas coloque a sua energia em coisas positivas, em coisas que vai te fazer crescer, e alguns meios que talvez você achava que era importante, Júpiter vai mostrar para você que talvez eles não eram tão importantes assim. E com a energia de Câncer você vai conseguir enxergar e curar. No aspecto negativo, veio aqui a carta do diabo. Essa carta do diabo com esse 9 de pentáculos, ele fala para mim o seguinte, você tem dois caminhos, ou você enxerga que as coisas talvez não sejam como você queria, ou você se polariza nessa questão e aquilo que você se polariza cresce. Se você colocar o seu desejo, as suas ambições em aspectos prioritariamente materiais, físicos, você vai seguir por esse caminho e pode vir aí vícios, traições, pode ter conquistas financeiras? Pode, mas vai ser a sacrifício do quê? Né? Porque Júpiter, ele é o planeta daquilo que você coloca energia, ele cresce. Então, se você colocar uma energia de muita
independência, arrogância, ambição material, e você focar muito nisso, a tendência é você ficar aprisionado nos seus desejos. Então, Júpiter está falando isso para você, Leão. Tome cuidado para você não se aprisionar nos seus desejos, não se aprisionar em vícios, não se aprisionar na matéria, tá? Busque um caminho espiritual. Não temos aqui elemento espiritual, né? Temos só naipe de elemento terra. E temos aqui um naipe do diabo, tem o elemento fogo, né, também. Só que Júpiter em Câncer está falando, se você não curar e se você não colocar uma sutileza, a tendência pode vir um aprisionamento em coisas, ficar preso nos seus desejos, nos seus vícios e ficar no loop, né, e não consegue sair. Porque aquilo que a gente coloca nessa energia, nosso foco, ela cresce com a energia de Júpiter, tá bom? Esse é um alerta para você, mas a tendência é muito positiva, você sabendo equilibrar, você sabendo dosar as energias para você com essa, principalmente na cura emocional. Pega essa energia de Júpiter em Câncer e faz um trabalho de ressignificação e cura emocional, tá bom, Leão? Eu espero que você tenha gostado, beijos no seu coração e até sempre.